E o que Então, me ela não é um parece... encerramento do caso, Não. de jeito nenhum. Tem que confirmar se a confissão é verdadeira, porque tem muitas pessoas, inclusive tem casos que eu já fiz aqui no meu canal, em que pessoas que não tinham nada a ver com o caso sumiu o crime para estar em evidência de alguma forma. Isso já aconteceu em diversos casos. Então, a confissão de fato é só o início da investigação. Aliás, é um novo início para a investigação, porque agora ele tem que pegar aquela confissão e confrontar com as provas materiais que tem até o momento. Sim, com toda certeza. Então, se teremos movimentação, no caso, Vitória, essa semana, sim, vamos ter. Quais movimentações? A chegada dos exames, a confrontação da confissão do Michael, possivelmente pedidos ali de nova averiguação que podem acarretar ali em pedido de prisão. Existem pessoas no radar da polícia, existem pessoas no radar ainda, apesar de ter uma corrente dentro do próprio inquérito ali, que acredita que o Michael agiu sozinho. Dentro da própria investigação tem outra corrente que acredita, eu não vou entrar em detalhes de quem é quem, que Michael não agiu sozinho. Então existe até esse impasse dentro da própria investigação. Sim, porque são muitas pessoas também, né, na investigação. Então, vai se chegar ao final desse caso sempre com uma dúvida, tá? Esse caso será finalizado com uma dúvida. Não importa a forma que seja finalizado, não importa se a polícia tenha finalizado em 100% da verdade. Para a sociedade, vão sempre existir outras opções, tá? É quando cai na teoria da conspiração. Mas eu não acredito que foi dessa forma. E aquela pessoa encontra um outro grupo que vai também acreditar naquele ponto. Você acha que vai ficar sempre em aberto, vai ficar sempre uma vírgula? Sempre. Para a sociedade, esse caso, para parte da sociedade, esse caso vai ficar sempre com uma vírgula. Não foi o Michael, foi a mulher, não foi a mulher, foi a mãe, não foi a mãe, ele está sozinho, não está sozinho. Isso você vai ver nos comentários aqui. Vai ter gente que vai defender uma coisa, vai ter gente que vai defender outra. E assim, infelizmente, por conta do trabalho que foi feito ali na divulgação de informações, porque se tivessem deixado as informações sigilosas, como deveria ser, não teria acontecido isso. Eu, quando faço qualquer caso, eu sempre entro em contato com a polícia e falo, olha, eu faço assim, as provas que eu consegui eu te mando, nós conversamos, você me diz se isso aqui eu posso falar, se eu não posso. É assim que eu faço. E a polícia, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode. E assim eu faço, assim eu trabalho, para não atrapalhar as investigações, mas não criticando, tá? Não criticando a mídia em geral. A mídia, o jornalismo, ele tem a premissa de que a notícia em primeiro lugar. Essa é a premissa do jornalismo, notícia em primeiro lugar. E eu faço um pouco diferente. Eu coloco a vítima e a família em primeiro lugar, a investigação e depois a notícia. Sim, com certeza. É o que eu acho legal, mas não é uma regra. E não é também eticamente condenável quando a imprensa fala e dá notícia. Não é, porque é a notícia, ponto, aconteceu. Mas tem pesos, né, que devem ser colocados em cada situação. Eu acho que houve erros de todos os lados nesse caso, tanto do vazamento de informações quanto da publicação sem antes averiguação. Sim. E eu não acho esse negócio, você não pode criticar a mídia, você não pode criticar a polícia, não. Se houver erros de algum lado e eu interpretar que houve esse erro e eu achar que deve ser falado, eu vou falar. Não existe esse cerceamento de você não poder criticar. A polícia faz um ótimo trabalho muitas vezes, sim, tem que ser enaltecido, trabalho extremamente sério, trabalho difícil, desafiador, com certeza, mas quando cometem erros e ficam expostos para o público, não adianta a gente querer passar um pano, fingir que não aconteceu, a mesma coisa com a mídia. Quando ocorrer erros, isso vai ficar escancarado e as pessoas vão comentar. Eu não gosto desse negócio de você, de ter esse tipo de comentário aqui, que às vezes eu vejo no meu canal, mas você está criticando a corporação, você está criticando o conglomerado. Não, eu estou criticando, se eu tiver que criticar alguma coisa, estou criticando aquele fato em específico, não que eu estou condenando toda uma classe, entendeu? Eu acho que assim, quando ocorrem erros e ficam escancarados, é inegável a gente falar sobre isso, ainda mais quando a gente está falando sobre o caso, correto? Essa é a visão que eu tenho. Não, concordo completamente, É difícil demais até quando você fala em criticar. Eu, por exemplo, no canal, o que mais acontece comigo
Aí eu começar um caso, como por exemplo o caso da Vitória, começar um caso, e depois eu passo o caso para a grande mídia, porque através do Dr. Roberto Gostelli, ele passa para a Record, ou então passo para outro amigo meu do SBT, porque eu tenho que passar a notícia para frente, porque o meu canal, nosso canal no YouTube, a gente faz um trabalho ótimo, mas a gente não tem alcance de uma televisão. Vamos ser verdadeiros. Então, eu passo para eles, estão. E aí, o que acontece muitas vezes, eu estou falando de uma notícia que eu comecei na mídia, e vem algumas pessoas e falam assim, eu vi esse caso agora no Balanço Geral, na Cidade Alerta, em qualquer local, eles estão falando diferente, você não está sabendo nada. Eu falei assim, oi? Eu não estou sabendo? Oi? Como assim? Ah, você não está sabendo, estou falando diferente. Eu falei assim, tá, tudo bem, eu acredito lá, acredito nele. Isso acontece muito, porque eu tenho acesso à família e tenho acesso à polícia. Na maioria dos casos. Falo o que posso falar. Só que a grande mídia também tem acesso à família e também tem acesso à polícia. Com certeza. Então, eles pegam uma informação, talvez que eu não pegue, eu pego o outro, talvez que ele não pegue, talvez seja a mesma informação para um e para o outro. Então, não necessariamente eu vou falar a mesma coisa que eles estão falando. E a mídia, a televisão, ela precisa do merchan. Ela precisa daquele ponto que chame a população. Então, muitas vezes a notícia ela é um pouquinho aumentada, ela é um pouquinho distorcida para chamar o público. O que a gente chama aqui no YouTube de clickbait. Sim. É isso. Eles fazem isso, tem que fazer. Porque é normal, acontece em todas as mídias, todas elas. Para atrair o público, né? Exatamente, isso acontece por demais. Mas é isso, acho que tem vários pontos aqui, a gente pode ficar horas falando do caso da Vitória, mas basicamente é isso. Acho que a gente abordou a maioria dos pontos aqui, né? Acho que foi muito boa a nossa conversa e com certeza gostaria que você participasse mais vezes aqui. Vou falar para os inscritos se inscreverem também no seu canal. Pode passar aí e falar um pouco mais do seu trabalho. Tá. Eu vou te pedir um grande favor, aproveitar a sua grande audiência, vou te pedir um grande favor. Tem um caso no meu canal que eu falo para todos. Tem um caso que merece ser transformado em livro, em série, em filme, o que for, porque é o caso mais emblemático que eu vi na minha vida. Eu vou te pedir para ver no meu canal o caso Camille Vitória. Eu te passo toda a informação que você quiser ali, tenho toda a informação. É um caso que eu atuei em 80% da produção da prova. A produção da prova, testemunhos, foram todos dados por mim e pelo pessoal do canal. E que é um caso que quem vê, quem escuta, fala que é mentira. Porque são tantos detalhes e um crime praticado por um motivo tão estarrecedor que quando você vê, você vai passar o tempo falar. E aqui com a sua audiência, esse caso vai repercutir no Brasil inteiro, porque é um caso que merece ser analisado e principalmente por uma vida que merece ser lembrada. Tá? Então, eu gostaria de te pedir esse pedido. Com certeza. Quanto a mim, sou Marconde Marques. Quem quiser me seguir no YouTube, Marconde Marques. Meus casos são ligados à família, à investigação e à notícia. Tá? Então, é um pouquinho diferente das transmissões normais, porque nós nos aproximamos da família, nós tornamos amigos da família, não somente comentamos os casos. Todos os casos que vocês virem no canal podem saber que existe uma família ali que está recebendo o nosso carinho, nosso apoio com a conversa, não só uma relação distante, e que o nosso canal ali, eu chamo nosso porque é meu e das pessoas que estão lá, é ligado principalmente a dar voz a famílias e pessoas que necessitam ser ouvidas e terem seus casos reconhecidos e conhecidos pela grande mídia e pela população geral, porque, infelizmente, o trabalho só anda quando cai na mídia. É verdade. Isso, Giovana. Obrigado pelo espaço, obrigado mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço todas as informações, os esclarecimentos. Fiz aqui um interrogatório com o Marconde. Perguntei tudo que eu me lembrava que tinha que ser esclarecido sobre este caso, porque quem acompanha mais por fontes populares acaba ficando à mercê aí de muitas notícias não confirmadas, e é muito importante ter uma voz aqui dentro do meu canal esclarecendo todos esses fatos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação, e com certeza terão próximos episódios, claro, se você aceitar.
Já estou aqui, com certeza. Sempre que você quiser, a gente está aqui conversando, tirando dúvida em todos os casos. Porque é a utilização do seu espaço para vidas e famílias que precisam de apoio. É isso. Verdade, verdade. Então, que esse crime seja esclarecido, que Vitória descanse em paz e que a família tenha alguma resposta para que assim encontre de alguma forma um pouco de descanso nessa situação, se é que é possível, né, diante desse caso. Exato. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal, e até o próximo caso. Até logo.